dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos início a um novo conteúdo e eu escolhi um, um modelo no qual nós não fugiremos, ou pelo menos essa é a expectativa, de não fugir muito daquele padrão que nós trabalhamos até então em sala de aula. Eu vou passar um resumo para vocês da matéria. Peço para que depois vocês passem isso para o caderno, de maneira a organizar esse conteúdo da melhor forma possível, para que quando voltarmos às nossas aulas normalmente, o nosso material esteja organizado. Esse assunto que tem início hoje diz respeito à Grécia Antiga. Aqui há um corte, há uma ruptura em relação à antiguidade oriental. A antiguidade oriental diz respeito a Egito, Mesopotâmia, persas, hebreus e fenícios. A partir de hoje, nós entraremos na chamada antiguidade clássica ou antiguidade ocidental, que vai estudar a Grécia, a civilização grega e também a civilização romana. Então, na antiguidade clássica, nós estudaremos a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Por que tem esse nome de clássico, professor? Porque na divisão, desses conteúdos, os historiadores olham para a formação da Europa e tem como base o mundo greco-romano. Por isso que ganha o nome de antiguidade clássica. Claro que é uma visão marcada por um etnocentrismo, por um eurocentrismo, mas é a divisão que nós temos e seguiremos conforme o nosso material. A Grécia, nós teremos esses dois tópicos de maneira mais geral, uma apresentação sobre o mundo grego, e depois estudaremos as características do período pré-homérico e do período homérico. A primeira questão, o primeiro tópico que nós abordaremos diz respeito aos períodos históricos, a periodização da Grécia Antiga. E nós temos 4 períodos que se divide a história da Grécia. O período pré-homérico, que vai do século 20 até o século 12 a.C., o período homérico, que vai do século 12 até o século 8 a.C., o período arcaico, que vai do século 8 até o século 6 a.C., e o período clássico, que vai do século 6 até o século 4 a.C. O período clássico é o apogeu do mundo grego. É quando há o desenvolvimento da democracia, da filosofia e tudo aquilo, que nós temos de conhecimento mais vigoroso sobre o mundo grego está aqui ligado ao período clássico, sobretudo ao século V, que é chamado século de ouro, que nós estudaremos mais adiante. Mas vale notar, através dessa periodização, que os gregos, eles não nasceram aqui no período clássico, eles não nasceram filósofos democráticos, do dia para a noite. Houve um processo histórico, uma evolução, e é isso que nós trabalharemos aqui. Então, essa periodização demonstra como nós faremos a divisão desses períodos para melhor estudar a história da Grécia Antiga. Em relação à geografia da Grécia Antiga, o que nós podemos destacar? A sua localização. A Grécia está localizada no sul da Península Balcânica, no que hoje é a Europa, e no Mar Mediterrâneo. Então, nós temos aqui essa região, basicamente, é o país Grécia hoje. Mas o mundo grego, ele é muito mais do que isso. Ele transborda essa fronteira política da Grécia atual. Então, nós temos aqui uma Grécia peninsular, uma Grécia insular, que são as ilhas, uma Grécia continental, a parte que está ligada ao continente europeu, uma Grécia oriental, que é essa Grécia que está ligada
essa Ásia Menor, essa região aqui da Palestina, que foi colonizada pelos gregos. Nós temos também depois aqui, na segunda diáspora, a ocupação de todo o norte da África e a parte que seria referente à Magna Grécia, que é o sul da Itália. Esse terreno é um terreno montanhoso e ele acaba fragmentando, a sua geografia, por ser uma geografia montanhosa, contribui para a fragmentação do território em várias comunidades. Aqui, segundo alguns autores, está uma característica geográfica que irá definir a formação das polis ou das cidades-estado do mundo grego, que nós estudaremos mais adiante também. Vale destacar que a Grécia Antiga, nessa região, existiam poucas áreas férteis. O que se cultivava aí? Trigo, cevada, vinhas, oliveiras. Então era um terreno extremamente pedregoso e com poucas chuvas. Do ponto de vista da agricultura, ela não era lá tão desenvolvida. Por isso que a pecuária teve um papel muito importante na Grécia Antiga. Existia também um litoral bastante recortado e numerosas ilhas. Fatores esses que reunidos levarão, à formação de uma das principais características políticas do mundo grego, que é a formação das polis, a formação das cidades-estado no mundo grego e a sua expansão externa. Então você tem crescimento demográfico, invasões e colonização de outras regiões. Sobre o período homérico, que é o nosso primeiro período, o que nós podemos destacar? Do período homérico, nós temos, entre aspas, aqui, a pré-história da Grécia Antiga. E nós descreveremos esse que é o principal assunto do período pré-homérico, é a formação do povo grego. Então, a formação do homem grego, a formação do povo grego, está ligada aos pelasgos, que eram povos que habitavam essa região da Península Balcânica. E essa região da Península Balcânica habitada pelos pelasgos sofrerá a incursão de povos indo-europeus. Então, nós tínhamos habitantes ali na região da Península Balcânica e há uma leva de migrações que chegam nessa região e vão constituir o homem grego. Então é muito comum falar que quem é o homem grego? Quem é o povo grego? É a mistura dos pelasgos mais migrações indo-europeias. No caso aqui, quem são esses povos? São os aqueus, os jônios e os eólios, e mais tardiamente os dórios. Essas migrações indo-europeias, principalmente aqui os aqueus, eles farão a formação, a princípio, de diversos núcleos urbanos fortificados nessa região. E daí surgem algumas cidades como Micenas, Tirinto e Argos. Esses núcleos urbanos, essas cidades, elas terão contatos culturais com os cretenses, aqui na ilha de Creta. Então, nós estamos falando de Micenas, que está aqui na Grécia Peninsular, e a relação dos micênicos com os cretenses, que tem na cidade de Knossos, que seria a capital dessa cultura cretense. Desse ponto de vista, nós falamos que a base cultural da Grécia Antiga está ligada a uma civilização que existia primariamente na região, que é a civilização creto-micênica, que são os cretenses mais os micênicos. Desse ponto de vista, há uma notável expansão da população grega, sobretudo nessa região peninsular e insular, ao crescimento da civilização micênica, e vai se chocar com a civilização cretense. Vai haver uma disputa, pelo poder aqui nessa região do mar Mediterrâneo.
daí nascem conflitos entre os gregos, né, os micênicos, e os cretenses. Esse fato é simbolicamente retratado na lenda do Minotauro. Então, o Minotauro era o rei Minos que habitava o palácio de Quinossos, aquele labirinto, né? Dizem que o palácio de Quinossos era gigantesco. E o Teseu é um lendário guerreiro grego. Então, os gregos, os micênicos, derrotam os cretenses. Então, esse mito, essa lenda do Minotauro, significa, né, a supremacia dos gregos, dos micênicos, sobre os cretenses. E essa expansão grega não para aí. Essa expansão grega, essa expansão micênica, também vai em direção a Troia, vai em direção a essa região. Daqui nasce a Guerra de Troia. Então nós temos uma expansão dessa civilização, dessa base da civilização grega em direção a Creta, né? Eles irão dominar essa região e também essa regiãozinha aqui em cima. Um outro dado interessante no período pré-homérico é a invasão de um outro povo indo-europeu, que são os dórios. Os dórios são extremamente militarizados. Nós tratamos os dórios como povos mais atrasados, mais rudes, que estarão na base depois da formação da polis de Esparta. E a invasão dórica, ela vai destruir as cidades micênicas. Então essa civilização creto-micênica, ela será destruída pela invasão dos dórios. E aqui nós temos, né, o fim do período pré-homérico. Essa invasão dos dórios e a destruição das cidades micênicas, e a destruição dessa cultura, dessa civilização creto-micênica, vai resultar na primeira diáspora grega. O que é diáspora, professor? É a dispersão do povo grego em direção à região da Ásia Menor. Então você tem essa dispersão fomentada pela invasão desses povos mais militarizados, desses povos bélicos que são os dórios. Eles destroem aquela civilização que existia até então, que era a civilização creto-micênica, e força a chamada primeira dispersão, a primeira diáspora grega, que é mais ou menos essa setinha aqui, ó, esse desenho aqui, tá? Aqui. Eles vão ocupar essa região aqui até o Mar Negro, em direção à Crimeia aqui, ó. Beleza? Num segundo momento, nós temos o período homérico, que é a parte final da nossa aula. O que nós temos? Por que recebe o nome de período homérico? Porque as fontes históricas que permitem o conhecimento desse período são a Ilíada e a Odisseia, poemas atribuídos a Homero. O que narram esses poemas, professor? A Ilíada narra a guerra de Troia, aqui, ó, Ilion. E a Odisseia é o retorno do Odisseu para, né, a Grécia insular, para a Grécia peninsular aqui, para essa região. Beleza? Então, o que é importante gravar aqui? Quando a gente fala de período homérico, quais são as bases do estudo do período homérico? As fontes históricas que nos permitem conhecer esse período estão, né, nos poemas de Ilíada e Odisseia. Então o historiador olha para esses escritos buscando subtrair daí a organização social, política, cultural, econômica e religiosa lá da origem do homem grego, da origem da cultura grega. O que nós tínhamos então? Quando eu olho para a Ilíada e a Odisseia, o que se destaca? São os gêneros. O que são os gêneros? Os gêneros, eles são o que seria aquela primitiva unidade econômica, social, política e religiosa dos gregos. Então aquela destruição que a invasão, né, dos dórios vão possibilitar, vale lembrar
que a civilização micênica era uma civilização mais urbana e desenvolvida. Os dórios são mais rudes, são mais belicosos. Então vai haver uma destruição dessa civilização micênica, que é mais urbana, e há um processo de ruralização da vida. Então, quando eu falo de Genos, eu estou querendo dizer que é a primitiva, é a base da unidade econômica, social, política e religiosa dos gregos. Na verdade, é a sementinha das cidades-estado. Então, o que são os genos? São pequenas comunidades agrícolas autossuficientes. Esse sistema gentílico, esse sistema de genos, na verdade são clãs. Nesses clãs, o que prevalece são os laços familiares, são os laços de família, são os laços de parentesco. Basicamente, os genos viviam do pastoreio e da agricultura. O líder dos genos nós chamamos de pater familias. É isso mesmo, pessoal, sem acento. Pater familias é o líder, ele exerce autoridade nesses genos. Vale destacar também que os bens de produção, as terras, os instrumentos, as sementes e o trabalho eram coletivos. É daqui que nasce a palavrinha dessa característica aqui, ó, de oikos. Oikos é a base da economia. Predominava aqui também a chamada igualdade social. Essas pequenas diferenças que existiam eram diferenças tradicionais, dada, né, pelos parentes mais próximos do pater familias. Então, os seus filhos, por exemplo, eles tinham alguns benefícios, né, que o destacavam nessas comunidades gentílicas. Um dado interessante, só para a gente fechar o nosso período homérico, e aqui já preparar o nosso período arcaico, é que ocorre a desintegração dos genos. Qual que é o principal fator que levou à desintegração dos genos? O crescimento populacional. Então, cresceu demais a população e a produção ficou insuficiente. Desse ponto de vista, nós temos, né, os parentes dos paterfamilias se apropriando das melhores terras e passando a serem chamados de eupátridas. Quem são os eupátridas? São os bem-nascidos, são aqueles que ficarão com as melhores propriedades. Daqui já começa a nascer uma diferenciação social. Os eupátridas constituem, então, a base do que seria o poder dessas polis, da cidade-estado, né, que se assenta, na verdade, os eupátridas, eles são a aristocracia de base fundiária, quem tem o poder. E é um poder que está ligado ao poder da terra, a posse da terra. Com a desintegração dos genos, nós temos a formação de pequenos estados locais, que nós chamaremos de polis ou cidades-estado. No período arcaico, nós destacaremos as características dessas polis. Alguns autores afirmam que no mundo grego existiam cerca de 160 polis, e as mais importantes, né, Atenas, Esparta e Tebas, por exemplo. E da desintegração dos genos, vale destacar que nós temos a segunda diáspora. Então, a desintegração dos genos leva a origem, está na base da segunda diáspora grega, que é a expansão e a colonização das principais áreas do mar Mediterrâneo, ali da região do sul da Itália, aqui, ó. Então, nós temos essa segunda diáspora, ela vai partir nessa direção aqui, ó. Olha lá, para o sul da Península Itálica e para a região da Sicília. Então, assim, nós fechamos essa aula de hoje, destacamos basicamente, né, o que é a geografia, a periodização, a geografia, o período homérico e o período pré-homérico. Beleza? Na próxima aula, estudaremos o período arcaico e falaremos sobre a formação
de Atenas e Esparta. E depois, no período clássico, nós estudaremos as rivalidades entre essas cidades-estados. Pessoal, um abraço. Esse foi um primeiro teste. Estou aberto às críticas e às sugestões que vocês possivelmente farão e assim espero. Beleza? Um abraço e que possamos, né, o mais rápido possível estar juntos novamente.